Oi, queridos alunos, eu sou o Joselias. Vamos resolver uma questão de raciocínio lógico. Questão da prova do MPU ESAF. Veja o enunciado. ESAF MPU. Caio, Décio, Éder, Felipe e Gil compraram cada um barco. Combinaram, então, dar aos barcos os nomes de suas filhas. Cada um tem uma única filha e todas têm nomes diferentes. Ficou acertado que nenhum deles poderia dar a seu barco o nome da própria filha e que a cada nome das filhas corresponderia um e apenas um barco. Décio e Éder desejavam ambos dar a seus barcos o nome de Laís, mas acabaram entrando em um acordo. O nome de Laís ficou para o barco de Décio e Éder deu ao seu barco o nome de Mara. Gil convenceu o pai de Olga a pôr o nome de Paula em seu barco, isto é, no barco dele, pai de Olga. Ao barco de Caio coube o nome de Nair, e ao barco do pai de Nair coube o nome de Olga. As filhas de Caio, Décio, Éder, Felipe e Gil são, respectivamente, temos as alternativas da letra A, letra B, letra C, letra D, letra E. Vamos à solução. Vamos à solução. Para a solução, preparei aqui uma planilha. Na primeira coluna eu coloco o nome dos pais, Caio, Décio, Éder, Felipe e Gil. E aqui, no meio, as filhas, Laís, Mara, Olga, Paula e Nair. Vou tentar descobrir quem é pai de quem. E na última coluna, o nome do barco. O barco e cada proprietário dele. Então, qual é o barco do Caio, qual é o barco do Décio, etc. Vamos ler as dicas e preencher essa tabela. Vamos lá. Tudo começa aqui, Ficou acertado que nenhum deles poderia dar a seu barco o nome da própria filha e que cada nome das filhas corresponderia a um e apenas um barco. Décio e Éder desejavam ambos dar a seus barcos o nome de Laís. Ora, se o Décio e o Éder queriam colocar o nome de Laís, isto significa que o Décio não é pai de Laís. Então, Décio não é pai de Laís. Eliminamos isso aqui, E o Éder também não é pai de Laís. Não é pai de Laís. Voltando lá, vamos a mais uma informação. Mas acabaram entrando em um acordo. O nome de Laís ficou para o barco de Décio. Então, o nome de Laís ficou para o barco de Décio. E Éder deu ao seu barco um nome de Mara. Então, voltando aqui, o nome de Laís ficou para o barco de Décio. Então, o barco de Décio tem o nome de Laís. E o Éder, o nome do barco do Éder passou a ser Mara. Então, Mara. Isto significa que se o nome do barco do Éder é Mara, significa que o Éder não é pai de Mara. Éder não é pai de Mara. Voltando a mais informações. Gil convenceu o pai de Olga a pôr o nome de Paulo em seu barco, isto é, no barco dele, pai de Olga. O barco de Caio coube o nome de Nair. Ao barco de Caio coube o nome de Nair. Então, voltando aqui, o barco de Caio coube o nome de Nair. Então, Nair é o nome do barco de Caio. Nair. Isto significa que o Caio não é pai de Nair. Bem, agora só falta saber de quem é o barco do Felipe e do Gil. Só falta o do Felipe e do Gil. E os nomes que estão faltando aqui, observa que é Olga e Paula. Felipe e Gil e Olga e Paula. Voltando mais informações, nós temos o seguinte.
Gil convenceu o pai de Olga. Então, Gil convenceu o pai de Olga. Isso significa que o Gil não é o pai de Olga. Então, Gil convenceu o pai de Olga. O Gil não é o pai de Olga. Então, voltando lá. O Gil não é o pai de Olga. Gil não é o pai de Olga. Voltando, então, Gil convenceu o pai de Olga a pôr o nome de Paula em seu barco. Então, o pai de Olga colocou o nome de Paula em seu barco. Peraí. Isto significa que o barco do Gil não se chama Paula. Olha, então Paula só pode ser o que está faltando. Paula só pode ser o barco do Felipe. Paula, então, é o nome do barco do Felipe. Então, o Felipe tem um barco chamado Paula. Portanto, o Felipe não é pai de Paula. Felipe não é pai de Paula. O Felipe não é pai de Paula. Observe também que o barco do Gil só pode se chamar Olga. Só falta Olga aqui. Então, Olga é o nome do barco do Gil. Olga é o nome do barco do Gil. Olga é o nome do barco do Gil. Agora, voltando mais uma informação, temos aqui uma informação interessante. Veja só, Gil convenceu o pai de Olga a pôr o nome de Paula em seu barco. Ora, se o Gil convenceu o pai de Olga a pôr o nome de Paula em seu barco, observe então que o pai de Olga só pode ser Felipe. O pai de Olga só pode ser Felipe, porque o nome do barco dele é Paula. Então, Felipe é pai de Olga. Portanto, Felipe não é pai de Mara. O Felipe não é pai de Laís. O Felipe não é pai de Nair. Como o Felipe é pai de Olga, a Olga não é filha do Éder. A Olga não é filha do Décio. E a Olga não é filha de Caio. Voltando a mais uma informação interessante. Veja lá. Procurando aqui, o barco de Caio coube o nome de Nair. E ao barco do pai de Nair, o barco de pai de Nair coube o nome de Olga. O barco do pai de Nair coube o nome de Olga. Voltando lá. O barco do pai de Nair coube o nome de Olga. Logo, o pai de Nair só pode ser o Gil. O pai de Nair é o Gil. O pai de Nair é o Gil. Então aqui, o pai de Nair é o Gil. Portanto, Gil é pai de Nair. Gil não é pai de Paula. O Gil não é pai de Mara. O Gil não é pai de Laís. A Nair não é filha de Décio. A Nair não é filha de Éder. Sendo assim, observando que a Laís só pode ser filha de Caio. A Laís, então, é filha de Caio. Laís é filha de Caio. Como a Laís é filha de Caio, o Caio não é pai de Mara. E o Caio não é pai de Paula. Logo, a Mara só pode ser filha de Décio. A Mara só pode ser filha de Décio. Portanto, o Décio não é pai de Paula. O Décio não é pai de Paula. Logo, Éder será o pai de Paula. A Paula é filha de Éder. Paula é filha de Éder. E assim completamos todo o quadro. O barco de Caio se chama Nair, de Décio Laís, de Éder Mara, de Felipe Paula e de Gil Olga. E olha só, o Caio é pai de Laís, Décio é pai de Mara, Éder é pai de Paulo, Felipe é pai de Olga e Gil pai de Nair. Portanto, Laís, Mara, Paula, Olga e Nair. A alternativa correta encontramos na letra E. Letra E na questão. Uma questão até um pouquinho difícil, né? Um pouquinho difícil. Espero que você tenha acompanhado. Eu desejo a todos uma boa sorte, bons estudos
e até a próxima oportunidade. Obrigado e até lá.